Eu gostaria de orar para que nós possamos dar início ao apostolado esta noite, né? Nós temos um apostolado, uma ministração da parte do nosso Deus. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Neste momento, oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, pelo momento oportuno, Senhor, a qual nós vamos estar nos alimentando da Tua palavra. Eu creio, Senhor, e por isso eu falo, que muitas mentes, muitos olhos serão iluminados, Senhor. Pai, que Tu possas trazer o entendimento, Senhor, que só Tu podes dar, Senhor. Eu posso pregar, eu posso falar da Tua graça, mas o entendimento só Tu podes dar. Segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, cumpra toda a Tua vontade. Revela a Tua graça para as ovelhas que são eleitas, escolhidas e predestinadas a receberem a revelação da graça de Deus, segundo a Tua vontade, porque Tu és soberano, Tu és Senhor e Tu és absoluto e reinas soberanamente. Declarando que o meu trabalho ele não será em vão, mas declarando que a Tua palavra ela será revelada para a glória de Deus. Assim eu creio e assim eu falo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Então, nós vamos dar início aqui no Ministério MGA Manaus 2, né? Ao nosso estudo, né? Ao apostolado. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos que estão aí nos acompanhando. Glória a Deus. Então, amados, nós temos um tema, e o tema é a diferença de viver de obras da lei e viver por fé. Nós vamos ver o que são obras da lei e vamos ver o que é fé, para que nós possamos entender que há diferença. Então, existem diferenças, e uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então nós vamos conhecer o que é viver de obras da lei, o que é viver por fé, e vamos ver a diferença que há entre uma coisa e entre outra. Glória a Deus. Então, amados, primeiro nós vamos entender o que é obras da lei, né? O que são as obras da lei? Glória a Deus. Então, as obras da lei, elas são todas e quaisquer atitudes que levam a pessoa a merecer algo de Deus, ou que lhe dá um entendimento de que, porque ele faz isso, então Deus tem que fazer aquilo. É barganhar, né? É aquela troca. Se eu fizer isso, é a aliança, é o pacto, né? Que geralmente a pessoa faz com Deus, né? Se eu fizer isso, o Senhor vai fazer o que eu estou pedindo, porque eu fiz isso. Então, é uma questão de troca. Então, isso são obras da lei. São obras infrutuosas, obras reprovadas diante de Deus, a qual nós não estamos mais vivendo por obras da lei. Estamos vivendo por fé. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmã. Glória a Deus pela vida da irmã Sheila. Está aí nos acompanhando. Graça e paz, minha amada. Graça e paz. Glória a Deus. Então, para a amada irmã que chegou, nós estamos falando aqui do tema, a diferença de viver das obras da lei e a diferença de viver por fé. Existe uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, amados, viver por obras da lei é você viver pagando preço, você viver barganhando com Deus, você fazendo algo ou alguma coisa, querendo trocar com Deus. Eu faço alguma coisa e Deus vai me ouvir e Ele vai me responder. Então hoje nós vamos falar sobre essa diferença
de viver das obras da lei e viver por fé, crendo na obra consumada de Cristo. Agora nós vamos entender, porque estamos falando dos dois assuntos, agora vamos falar sobre o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é aquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção e eu creio, né? Eu acredito. Então isso é fé. Aí nós vamos entrar agora, né, no estudo da Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Hebreus. O capítulo é o 11 e o versículo é o 1. Glória a Deus. Eu já estou aqui com a minha aberta, né? Hebreus 11 e versículo é o 1. Tá? Então, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, isso é fé. Fé eu não tenho que ver. Fé eu tenho que crer. Porque se eu ando por vista, né, eu não estou vivendo por fé. Por isso eu preciso viver por aquilo que eu creio. Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ou seja, eu preciso ter uma certeza, uma convicção de que viver por fé é crer na palavra de Deus, crer no que está escrito ao meu favor. Glória a Deus. Então nós vamos entender agora um pouco sobre fé. E viver por fé não é viver por obras da lei, porque nós vamos ver a diferença de viver por fé e de viver por obras da lei. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós vivemos por fé, amados, nós não vivemos ungindo as pessoas, né, com óleo, para que ela acredite que ela foi ungida pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós vivemos por fé, nós acreditamos que nós já temos o Espírito Santo de Deus e que ele já habita em nós e que não precisamos de óleo, né, para ungir. Então, também para que nós possamos viver por fé, nós também não precisamos levar para casa nenhum tipo de amuletos, tipo que nem rosa, sal grosso, lenço, uma garrafa com água, porque aí eu vou estar me apegando a coisas materiais, né, e não aquilo que é a fé. Porque nós já vimos que a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas você está crendo. Então, amados, para que nós possamos viver por fé, nós precisamos deixar todos esses rudimentos, todas essas obras mortas, porque isso não é fé. Glória a Deus. Então, isso não é fé e é uma obra da carne, que é feitiçaria. Então, amado, se a pessoa praticar as obras da lei, que é levar um lenço para casa, levar um sabonete, levar uma garrafa com água, e se ela praticar, existem muitas outras coisas, existe o sal grosso, né? A rosa para tirar uma olhada, existem muitos misticismo, muitos amuletos. Então, isso nada mais é do que a feitiçaria, que é uma obra da carne. Então, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo, o apostolado, ensina sobre feitiçaria, que é uma obra da carne. Vamos ler o livro de Gálatas agora, o capítulo é o 5, o versículo é o 19, o 20 e o 21.
livro de Gálatas 5, 19, 20 e 21. Pelo celular é mais rápido, né? É mais rápido. Então aqui nós vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre tudo isso, né? O que está acontecendo aí no sistema religioso. O 19. As obras da carne, elas são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nada mais é, amados, que a feitiçaria, ela é uma obra da carne, né? Então, se ela é uma obra da carne, logo a gente entende que essa feitiçaria aí é uma feitiçaria, né? Praticada com as obras da lei, né? Não tem nada a ver com encosto, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com demônios. É obras da carne mesmo. Então, e se é obra da carne, não é fé. Porque a fé, nós já vimos que é a certeza e a convicção daquilo a qual nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Então, nada mais é do que a feitiçaria, que é uma obra da carne. Glória a Deus. Então, para que nós possamos entender sobre a diferença, que é o tema, a diferença de viver de obras da lei e viver por fé. Glória a Deus. Então, a fé em objetos, ela não é fé, ela é uma apostasia. Ou seja, está se apostatando da fé. Ou seja, está dizendo que você não crê no que Cristo fez, não crê na palavra de Deus, que há anjos ministrando em nosso favor, a qual você precisa fazer ainda algum tipo de obras da lei. Por isso nós vivemos por fé, crendo na palavra de Deus. Então toda fé em objetos, ela é uma apostasia. Ambiente aberto tem essas coisas, né? O barulhinho aí vai passando, mas é assim mesmo. Então, amados, a fé em objetos, pontos de contato, isso é puro misticismo. Então, a partir do momento que eu preciso usar uma pulseira, a partir do momento que eu preciso usar qualquer tipo de simbologia, isso é um misticismo, isso são obras da lei. Então, eu acredito que o amuleto que eu estou usando, né, aí passa a ser obras. Então, a pulseira, então tudo isso são obras infrutuosas, né? Obras da lei, são misticismo. Então, isso não é o evangelho da graça de Cristo, porque o evangelho da graça de Cristo, nós temos que crer na obra consumada do que Cristo fez e crer que já está consumado e nós recebemos por fé. Glória a Deus. Então, se há um ponto de contato, é um misticismo, é uma falsa fé e é um falso evangelho. Então, por isso é que nós temos que examinar as Escrituras, saber se o que nós estamos ouvindo, se realmente procede de fé, se procede do evangelho da graça de Deus. Porque o verdadeiro evangelho, ele glorifica a Cristo, ele glorifica a Jesus Cristo ressuscitado, e a qual a obra foi dele e não nossa, apenas nós recebemos e vivemos por fé na obra de Cristo consumada. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então, amados, na graça, nós vivemos por fé na obra que Cristo já fez. É diferente de viver por obras da lei, ou seja, na lei o homem fazia, ou seja, o homem pagava preço. Na verdade, muitos ainda no sistema religioso ainda estão pagando preço, né? A gente entende que pagar preço é tudo aquilo que eu tenho que fazer por através dos meus atos, eu receber alguma coisa de Deus, ou seja, é pagar preço, é barganhar, é fazer uma campanha, é fazer um propósito, é fazer uma aliança, é fazer jejum, né? Então tudo isso são obras infrutuosas, ou seja, na lei o homem ele pagava o preço, o homem tinha que fazer para receber ou alguma coisa de Deus, ou receber ou ter alguma coisa de Deus. Mas agora na graça, o homem crê no que Cristo já fez e recebe e confessa por fé. Há uma diferença de viver por obras da lei e há uma diferença de viver por fé. Esse é o tema a qual nós estamos falando, a diferença de viver por obras da lei e viver por fé. Glória a Deus. É que na lei você precisava fazer alguma coisa. E na graça não se faz. Na graça se recebe o que Cristo já fez. Na graça, na nova aliança, Cristo já fez. E eu creio, e eu recebo, e eu confesso, e eu declaro o que está escrito em meu favor. Essa é a diferença de viver por fé. É você crer que já está feito por Cristo e que você vai receber e vai confessar e vai declarar a palavra de Deus que já está consumada. Então, essa é a diferença de nós vivermos das obras da lei que você precisa fazer. É uma troca, porque nas obras da lei é você que faz. Na graça, é Cristo que já fez, porque Cristo não vai mais fazer e nem está fazendo mais nada. Apenas nós cremos que Ele já fez, confessamos, declaramos e recebemos por fé. Então essa é a diferença, amados, de vivermos pela graça de Deus, vivermos por fé e viver por obras da lei, a qual você precisa pagar preço, precisa ainda fazer alguma coisa para Deus. Nós vamos ler ainda alguns versículos aqui da palavra de Deus. Romanos, o capítulo é o 10 e o versículo é o 4. Romanos, o capítulo é o 10 e o versículo é o 4. Glória a Deus. Então aqui, o 10 e o 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, amados, a lei ou obras da lei, né, elas duraram até a morte e ressurreição de Cristo. Então, o fim da lei é Cristo. Então, é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que entender, que agora na graça, a lei já acabou. Glória a Deus. Então, amados, se a lei já acabou, as obras da lei também acabaram. Então, toda essa obra da lei, ela fazia parte da lei. E se a lei acabou, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, então as obras da lei também acabaram. Então é isso que o apostolado traz a revelação da graça de Deus, trazendo a explicação da graça de Cristo, né? Porque o apostolado é que explica a graça de Cristo. Então, amados, a lei já acabou
e as obras também da lei já acabaram. Agora nós estamos em uma nova aliança. É isso que nós precisamos entender. O ponto de partida da graça é a partir do momento que nós entendemos, recebemos essa revelação e passamos a viver por fé no Cristo ressuscitado, na obra consumada dele e não mais na nossa obra ou obras da lei. Glória a Deus. Então nós vamos ler, porque o lema do ministério é que se tiver escrito, nós cremos. E está escrito ou não está escrito que a lei acabou, né? Então está escrito e nós cremos porque está escrito. Agora nós vamos ler Romanos, o capítulo é o 11, o versículo é o 6. Só mais uma página aqui. Romanos, o 11 e o 6. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Então, amados, já está claro e já está explicado e revelado a graça de Deus. Então, se é pela graça, vou ler mais uma vez, não é pelas obras. Então, ou é pela graça ou é pelas obras. Porque, de outra maneira, a graça já não é graça. Então, a graça, amados, é pela obra consumada de Cristo. Se nós quisermos fazer qualquer tipo de obra para Deus, não é graça. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ou é obras ou é graça. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. Então, se estamos vivendo pela graça, já não há mais caminho, já não há mais lugar para as obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, quando existe obras da lei, não é graça, né? Está longe da graça de Deus, né? O homem está sem entendimento, fazendo sacrifícios para Deus, fazendo obras da lei para Deus. Por isso que o apostolado, ele traz esse entendimento, essa explicação, a qual o Espírito Santo de Deus, ele testifica na vida dos eleitos. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler Gálatas, versículo é o 3 e o 10. Glória a Deus. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. Então, amados, nós estamos debaixo da graça, mas muitas ovelhas estão debaixo da graça, mas vivem debaixo da lei. O que é viver debaixo da lei? É viver debaixo de obras da lei, rudimentos. É o que a gente vê que o sistema está ainda em prática. Então a palavra de Deus é clara que quem está debaixo da graça, mas vive debaixo da lei, ele está debaixo de maldição. Por que ele está debaixo de maldição? Porque aqui o apóstolo Paulo diz que a lei, aquele que tropeça em uma, ele já é culpado de toda a lei. Então é impossível que o homem cumpra toda a lei. Então ele vai viver quebrando, ele vai viver tropeçando. E é impossível que o homem cumpra a lei. Por isso é que Cristo cumpriu a lei perfeitamente por nós. Glória a Deus. Então, amados, todo e qualquer que ainda esteja vivendo das obras da lei, a palavra de Deus é clara que ele está vivendo debaixo de maldição. Glória a Deus.
que nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. E estamos aprendendo a não viver debaixo da lei. Glória a Deus. Agora nós vamos ler o 11. Ainda aqui em Gálatas 3, o 11. O versículo é o 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, quando aqui o apóstolo Paulo diz que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, é que ninguém, de todas as obras da lei, o homem não será justificado. Porque o que ensina o sistema religioso? Eu preciso orar mais, pagar mais preço, eu preciso ainda fazer mais. Então, quanto mais eu acho que eu preciso fazer mais, eu estou querendo me justificar diante de Deus, estou querendo barganhar, estou querendo pagar preço. Então, esse tipo de sacrifício, de obras, ele é reprovado diante de Deus, a qual é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, não há nenhuma justificação diante de Deus por obras da lei. Por isso que há uma diferença de viver por obras da lei, né, a qual nós não agradamos, desagradamos a Deus, e vivemos por fé, que por fé sim, aí nós agradamos a Deus. Então, glória a Deus, amados, que nós estamos recebendo, entendendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler agora Romanos 14 e o Romanos 6,14. Glória a Deus. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo está falando que nós, os gentios, nós não estamos debaixo da lei. Se nós não estamos debaixo da lei, nós estamos em uma nova aliança, nós estamos vivendo a graça de Cristo, a graça consumada. Então não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Essa é a condição a qual nós estamos. Aí você pode me perguntar, qual é a minha condição? Quem disse qual é a minha condição? Se nós somos gentis, né, nós somos gentil, a qual o apóstolo Paulo está falando aqui para os gentios, então ele está falando para mim, para você, nós não estamos debaixo da lei. E se nós não estamos debaixo da lei, não precisamos mais viver debaixo de rudimentos, obras mortas, porque isso se fazia debaixo da lei. Agora, debaixo da graça, nós vivemos no que Cristo já fez por nós, a qual nós cremos, confessamos e declaramos a palavra de Deus. Então, que nós possamos crer e confessar que a nossa condição diante de Deus é que nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Essa é uma mudança a qual nós precisamos crer, nós precisamos receber esse entendimento a qual o Espírito Santo de Deus dá e traz a nós esse entendimento. Glória a Deus. E já que nós estamos debaixo da graça, na graça nós vivemos por fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora nós entendemos que na graça nós vivemos por fé, sem as obras da lei, confessando a obra consumada de Cristo em nosso favor. Vamos ler agora Efésios 1:3. Agora nós vamos entrar sobre viver debaixo da graça. Efésios 1:3.
Agora nós vamos crer, né? Vamos entender. Se nós estamos debaixo da graça, amados, é que existe uma nova aliança, a qual nós devemos receber, nós devemos crer. Então, é sobre essa aliança que estamos em Cristo, a graça, é que nós vamos falar agora. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amados, agora que nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Debaixo da lei era Deus te abençoe e Deus te guarde, Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Na graça, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, amados, debaixo da graça, nós devemos confessar o que já está escrito em nosso favor, para nós. Então, quando Paulo diz que nós já somos abençoados, é com todas as bênçãos. É somente uma bênção que está falando? Não, ele diz que são todas as bênçãos espirituais. Então, amados, não nos falta nada. Não precisamos mais fazer campanha para recebermos nenhum tipo de bênção espiritual, porque nós já somos abençoados, já somos salvos, já somos libertos, já estamos santificados diante de Deus. São essas bênçãos espirituais que Paulo está falando, né? Porque no apostolado nós ensinamos individualmente todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E aqui Paulo está falando resumidamente as bênçãos espirituais. Então não precisamos mais, amados, pagar nenhum tipo de preço, porque nós já somos. Porque na lei nós ainda não éramos, era Deus te abençoe. Agora na graça somos abençoados, porque aqui Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então ele não vai abençoar, ele não está abençoando, ele já abençoou todos nós. A quem ele abençoou? Nós, os que estamos debaixo da graça. Lembra qual nós lemos? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, amados, é no entendimento que nós recebemos essa revelação da graça de Deus e entendemos que nós estamos debaixo dessa graça, debaixo de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ainda ler Romanos, o capítulo é o 10, o versículo é o 8. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, amados, a palavra não está na nossa boca, que nós possamos declarar, que nós possamos falar a palavra de Deus e crer. Por isso que nós falamos, né? Chamamos as pessoas de abençoados, né? Hoje a gente já não fala mais Deus te abençoe, porque se Ele já nos abençoou, nós já somos abençoados. Então confesse a palavra de Deus na vida do teu irmão, né? Eu chamo abençoado todas as ovelhas, né? Independente das que estão congregando ou não, né? Eu já declaro que elas são abençoadas, para que elas já comecem a estar recebendo, né, o entendimento da graça de Deus. Então a palavra, ela está na nossa boca, está perto de nós, né? Está no nosso coração
Então confessamos essa palavra, que nós possamos confessar: Cristo já me abençoou, eu não preciso mais fazer nenhum tipo, né, de obras mortas. Nós já somos abençoados em Cristo, né? Todas as ovelhas em Cristo, as que não estão mais, né, debaixo de maldição, a qual nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Ainda vamos ler Hebreus, capítulo 10 e o 23. E 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, amados, viver por fé é você viver confiante naquele que fez a promessa. Porque quem fez a promessa não foi o pastor, quem fez a promessa não foi homem, quem fez a promessa foi Deus. Então nós devemos acreditar em Deus ou em homens, né? Nós devemos acreditar em Deus, acreditar na palavra de Deus, a qual está escrita em nosso favor, nós, os gentios. Então nós guardemos firme a nossa confissão. É isso que nós temos que fazer hoje, agora na graça, é guardar firme a nossa confissão e confessar a palavra de Deus, a graça consumada de Cristo em nosso favor. Pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, amados, Deus, Ele é fiel. E Ele é fiel à sua palavra e Ele é fiel, né, à sua promessa. Ele é fiel àquilo que Ele falou ao nosso respeito. Então, nós só temos que crer, né? Se Ele é fiel à sua promessa, então eu tenho que acreditar ou eu tenho que fazer obras, né? Não, eu tenho que acreditar, eu tenho que viver por fé. Glória a Deus. Então, é isso que nós devemos fazer agora, viver por fé, crendo na obra, na promessa de Deus em nosso favor. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, e o versículo é o 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Novamente o apóstolo Paulo aqui diz que nós retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, amados, retenhamos firme. Então, firmes sem estar oscilante. Eu creio, hoje eu creio, amanhã eu já não creio. Então, a nossa fé ela precisa estar firme na palavra de Deus, firme, confessando a palavra de Deus. Porque ele diz aqui, retenhamos firmes a nossa confissão. E o que nós devemos confessar? Confessar o que nós cremos, o que a palavra diz ao nosso respeito, ao nosso favor. Crer que há anjos ministrando em nosso favor, né? Crer que todas as coisas colaboram e contribuem para o nosso bem. Crer que o Senhor nos conduz em triunfo, nos conduz em vitória, né? É isso que nós devemos crer e confessar a palavra de Deus. Por isso que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos confessando, nós vamos retendo firme a nossa confiança, a nossa confissão ao Senhor. Glória a Deus. Então, é isso que é viver por fé, amados. É você confessar e é você declarar. E não viver
de campanhas, né? Pagando preço, fazendo sacrifícios, que isso não agrada a Deus. Então, a diferença de viver por fé é você crer, é você confessar e você declarar a palavra de Deus, crendo que Ele é fiel na sua palavra. Glória a Deus. Então, nós vamos ler ainda aqui 1 Coríntios, o capítulo é o 6, o versículo é o 11. Aqui nós vamos entender o que nós somos, né? O que nós somos em Cristo. E tais quem? Nós, né? Os gentios. E tais fostes, alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, amados, na graça você não vai ser santificado. Na graça você não precisa se santificar. Na graça, aqui a palavra de Deus está escrita e nós cremos. Já fostes santificado. Então, nós não seremos, né? Nós já fomos, porque ele diz, já fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amado, tudo isso que nós somos santificados, lavados, justificados, já somos em Cristo, já somos pelo que Cristo já fez por nós. É por isso que nós devemos crer na obra consumada de Cristo. Não é eu que preciso fazer um jejum para me santificar, não é eu que preciso ser ungida para que eu possa ter a comunhão com Deus, receber o Espírito Santo de Deus, porque aqui foi pela obra consumada de Cristo, a qual nós já somos santificados, justificados e nós já somos lavados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então é através do nosso Deus, através do Senhor Jesus que já fez toda a obra em nossa vida. Então, amados, na graça nós já somos abençoados, né? Nós já somos justificados, já somos santificados, lavados. Então, nós já somos perdoados e os pecados já foram tirados também de nós. Então, a graça, ela é o descanso. Por isso que nós devemos crer no que já está consumado. Porque na lei, as obras da lei, você precisa fazer para você receber. Na graça, você crê no que Cristo já fez e você confessa e você declara a obra consumada, recebendo por fé. Glória a Deus. Essa é a diferença, porque é Cristo que fez e nós cremos, confessamos e declaramos a palavra de Deus, o que nós já somos em Cristo. Glória a Deus. Abba Pai. Agora nós vamos ler Hebreus 9, 28. Glória a Deus. 9, 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, amados, Cristo ofereceu uma única vez. Então, na graça nós entendemos que o único sacrifício que Cristo fez de si mesmo, ele foi suficiente diante de Deus para
nos reconciliar diante de Deus. É isso que nós somos, reconciliados por Deus pela obra de Cristo, o único sacrifício, né? Quantas vezes ele fez esse sacrifício? Uma só vez. Então, se ele fez uma só vez, né? E ele fez uma só vez por todos nós, para que nós fôssemos abençoados, fôssemos justificados, fôssemos santificados, né? Fôssemos já perdoados e a qual ele já tirou os nossos pecados. Então foi um só sacrifício, enquanto que viver por obras da lei precisa fazer várias vezes, né? Porque geralmente quando a pessoa começa uma campanha, ela para, mas depois ela começa outra, ela faz incontáveis campanhas, né? Enquanto que na obra consumada de Cristo, a suficiência de Deus foi um único só sacrifício. Glória a Deus. Então, teve validade para que nós recebêssemos a graça de Deus, o único sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Hebreus 10 e 12 também. Só mais uma página. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Este quem? Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Porém, havendo oferecido, então, amados, havendo oferecido, ele não está oferecendo, ele não vai oferecer, ele já ofereceu. E ele ofereceu somente uma vez? Não, ele ofereceu para sempre. Então é para sempre que nós somos já justificados, nós já somos reconciliados, somos salvos, somos abençoados, né? É de uma única vez a qual o sacrifício dele, e agora o apóstolo Paulo diz que é para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, amados, se ele fez um único sacrifício pelos nossos pecados, isso quer dizer também que nós não somos pecadores, porque o homem, ele era pecador antes da obra consumada de Cristo. Depois da obra consumada de Cristo, a qual ele ofereceu para sempre o sacrifício dele, o pecado ele foi aniquilado, ele deixou de existir através do único sacrifício de Cristo para sempre. Então não é para hoje, né? O sacrifício que ele fez não é só para um dia, né? Como as pessoas acham que eu peço perdão de Deus hoje, mas amanhã, se eu errar, se eu falhar, eu preciso pedir perdão novamente. Então, amados, nós não somos pecadores nem hoje nem amanhã. Foi para sempre que Cristo aniquilou, que ele morreu pelos nossos pecados. Então é para sempre, é o que nós somos em Cristo. A diferença é que agora eu preciso crer nesta obra consumada de Cristo, né? É a diferença de viver nas obras da lei e é a diferença de viver por fé. Essa é a diferença. Eu crer no que Cristo já fez e agora o que ele fez é para sempre. Glória a Deus por essa palavra. E ele já fez, não está fazendo e nem vai mais fazer. Glória a Deus. Agora nós vamos ler Hebreus 10 e 38. Ainda aqui no 10 e 38. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quem é o meu justo, né? É eu
e você somos os justos diante de Deus, a qual nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, quando ele diz, o meu justo, porém, viverá da fé, ele está querendo dizer que nós viveremos da obra consumada, nós passaremos a crer naquilo que Cristo já fez por nós. Mas aí existe uma vírgula. E se ele recuar? Ou seja, e se ele quiser pagar preço? E se ele quiser viver de obras da lei? E se ele não quiser crer na obra consumada? Aí, ele aqui tem mais uma vírgula novamente. E se ele recuar? Aí tem mais uma vírgula. A minha alma não tem prazer nele. Então, amados, Deus não se compraz nas pessoas que estão vivendo de obras da lei, né? É claro que as ovelhas que estão ainda vivendo das obras da lei, né? Elas estão ainda vivendo por uma ignorância. Por isso que nós pregamos a graça e o apostolado para que as ovelhas recebam o entendimento da graça de Deus, né? Mas elas também são salvas, elas também receberam, porque são ovelhas de Deus. Ainda não estão reinando em vida, né? Porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem ainda a graça de Deus. Então, o meu justo, que somos nós, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, amados, o que Paulo traz para nós, o entendimento e a revelação do Espírito Santo de Deus, é que nós devemos viver por essa fé na obra consumada, a qual Cristo já fez, a qual eu creio, a qual eu confesso e eu declaro, eu chamo à existência as coisas que não são como se elas já fossem, né? Glória a Deus, porque se ele recuar, quem recuar? O justo, né? Eu e você. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Porque se o justo recuar, ele perde o entendimento. Ele perde o entendimento da graça de Deus. Porque ele passa a viver as obras da lei e ele entra numa apostasia. Ele aposta da fé. Ele passa a viver o contrário do que Cristo tem para nós. Então, amados, o justo vive por fé ou ele vive por obras da lei? Né? Nós vivemos por fé, glória a Deus. Mas se recuar, se viver por obras da lei, então o Senhor não se compraz, o Senhor não se alegra, né? Então, esta pessoa ela está reprovada diante de Deus. Mas isso também não quer dizer que ela não está salva, né? Salvação é uma coisa, ser reprovado diante de Deus é outra coisa. Então, por isso que nós temos que entender, porque na graça não há nenhuma condenação para as ovelhas, né? O que acontece é que as ovelhas que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, porque não estão reinando em vida. O sacrifício é um sacrifício em vão, é um sacrifício de tolo. Nós vamos finalizar agora o estudo da palavra de Deus, lendo Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é viver sem fé? É viver de obras da lei, viver debaixo de rudimentos, ordenanças e mandamentos. Quando nós estamos vivendo desta forma, nós não estamos agradando a Deus,
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o homem vive por obras da lei, ele não está agradando a Deus, né? Porque os que o buscam precisam crer que ele é galardoador, né? Que ele é o Deus que é galardoador de nós, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, amados, buscar a Deus, né? Orar a Deus, confessar a Deus, ele se agrada quando nós declaramos a palavra já consumada. Quando nós vamos diante de Deus ainda com a velha e antiga ainda aliança, a antiga expressão, né? Nós não estamos agradando a Deus, porque o que agrada a Deus é fé e não obras da lei. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado de hoje. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos, né, que estão aí nos acompanhando. O Ministério Graça e Apostolado, MGA Manaus, né, situado aqui na rua São João do Paraíso, Lírio do Vale 2, número 20, na quadra 59, Manaus, Amazonas. Glória a Deus, né? E as nossas reuniões aqui estão sendo feitas nas quintas-feiras, somente a graça e o apostolado, às 19h30. E no domingo, culto de louvor e adoração, às 19h também. Então, graça e paz a todos também aqui do Ministério Graça e Apostolado MGA Manaus 2. Uma ótima noite. Anjos ministrando em seu favor. Declaro que todos os amados estão conduzidos em triunfo, em vitória, em perfeita vitória. Assim eu creio, assim eu declaro que há anjos ministrando em favor de todos os eleitos. Graça e paz.